Olá, Shalom, Shalom Online. Estamos de volta com o programa Voz de Israel e, na sequência, hoje é a quinta parte das palavras duvidosas do apóstolo Paulo. No programa de hoje, nós vamos dar sequência a esse assunto e vamos abordar talvez a carta mais difícil de entender e que tem gerado essas doutrinas que não são de verdade a verdadeira palavra de Deus. Não está em consonância com o Taná. Elas não se encaixam quando se faz uma análise profunda do que está se dizendo. Na verdade, Paulo está falando, não tem nada a ver com o que as igrejas hoje defendem, que é a abolição da lei, que é a liberdade geral. Cristo livrou dos pecados todas as pessoas que aceitam Ele, levanta a mão e diz que crê em Cristo, quando na verdade não é isso que a Bíblia diz. E nós vamos provar no programa de hoje, ainda sabendo que de verdade é um tema muito difícil de se entender. Vamos falar sobre essa carta aos Gálatas, que certamente é o ponto principal, onde os cristãos, pessoas que creem nesse Jesus Cristo criado pela igreja, advoga que ele aboliu a lei e que há um novo Deus, há uma nova aliança e mudou todas as coisas. Então, não saia daí, dentro de instantes vamos dar sequência a esse assunto. Quero dar sequência ao assunto que estamos abordando sobre as palavras que são duvidosas, confundem, que traz doutrinas que não é doutrina do Taná, não é doutrina da palavra do Eterno. Deus não mente, Deus não tem duas palavras, Deus não é como para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já falei isso diversas vezes. É só ler Números 23, logo você vai ver que realmente é isso que a Bíblia diz. E cremos que é dessa forma, porque Deus não muda. Malaquias 3:6 diz isso. Sua palavra é para sempre, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Isso foi dito pela boca de Yeshua, através do Espírito de Deus, Deus falando por Yeshua Yosef. Ou se você não entendeu ainda que nós somos profetas de Deus, e Yeshua era o profeta de Deus, o maior dos profetas, o mais perfeito, criado em primeiro lugar, o primogênito da criação. Esse que a Bíblia diz. Infelizmente as pessoas pensam que porque ele é o primogênito da criação, ele é Deus. Como é que o primogênito da criação é Deus? Se ele foi criado. Dá licença, né? Vamos raciocinar. Eu quero começar o programa de hoje lendo Gálatas. Vamos ver logo no capítulo 1 de Gálatas. Porque aqui Paulo começa falando sobre essa igreja, sobre quem é a verdade de Yeshua, quem é Jesus Cristo. Começa assim, Gálatas 1, verso 1 e verso 1, verso 1. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Essa é a versão NVI. Vamos ler, como de sempre, a versão hebraica mais aproximada do original. Gálatas 1, verso 1. Diz assim: de Shaul, um emissário. Veja como é que se coloca. Recebi meu comissionamento não de seres humanos, nem por mediação humana, mas de Yeshua, o Messias, e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os meus irmãos que estão comigo. Vou ler outra vez. De Shaul, um emissário, recebi meu comissionamento não de seres humanos, nem por
mediação humana, mas de Yeshua, o Messias, vírgula, e de Deus Pai, vírgula, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo. Essa é a maneira como Paulo começa a falar nessa carta de Gálatas. Aqui ele deixa bem claro quem é Jesus Cristo, quem é Yeshua, Jesus Cristo, para quem conhece Jesus Cristo. Deixa bem claro quem é. E como ele foi ressuscitado. Então, mais na frente, lá, aí nesse mesmo livro, na carta, lá no capítulo 2, verso 19 e 20, ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele não tem mais poder sobre ele. Agora é a vontade de Cristo que habita nele. E se a vontade de Cristo habita nele, como é que ele pode andar contrário a Cristo? Se realmente o ungido, o Messias, é o emissário, é o corregador, é a parte de Deus mais inicial, a mais completa, a que veio de verdade cumprir a sua palavra. Como disse, Moisés recebeu a lei. Moisés é a lei escrita, trazida ao povo, mas quem viveu a lei, praticou a lei, foi o Messias, o Mashiach e Yeshua ben Yosef. Esse sim cumpriu a lei, a palavra de Deus fielmente. É isso que você precisa entender. Então Paulo está dizendo isso. Agora, nós vamos ler o que Paulo fala no capítulo 4, no verso 10, no verso 11, no verso 12. Vamos ver o que é que diz aqui na NVI, essa colocação do apóstolo Paulo. Capítulo 4, verso 10 e o verso 11. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anjos. É uma afirmação que Paulo faz. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vou ler o mesmo texto, como de sempre, a versão de Hadashah, mais aproximada do original, que é essa versão que nós temos aqui, que temos usado para vocês. Vamos ler. Gálatas 4, verso 10 e verso 11. Diz assim: vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos? Temo que meu trabalho entre vocês tenha sido inútil. Veja o que Paulo está dizendo nesse texto. Primeira coisa que você precisa entender é o que Paulo está falando e para quem está falando. Os Gálatas. Quem eram os Gálatas? Você sabe quem eram os Gálatas? A Galácia era o quê? Era uma província romana do centro-norte da Ásia Menor. Hoje é a Turquia. E não se sabe especificamente para que povo da Galácia, se era do norte ou do sul, Paulo está falando, embora as evidências sejam mais propícias para os cristãos, são judeus convertidos ao messianismo, que se chama de, na versão da Bíblia Hadashah, da NVI, de cristianismo, os que seguem a Cristo. Na verdade, a palavra em hebraico é os judeus messiânicos, que seguiam os passos do Messias e Yeshua ben Yosef. É provável que sejam esses cristãos, esses messiânicos, que seguiam o ensinamento do Mashiach e Yeshua ben Yosef, na Galácia do Sul, província do centro-norte da Galácia, na região de Roma. Essa região era a província de Roma. Roma dominava também nesse lugar. Evidentemente que havia gentios, goim, pessoas que eram judeus, que não sabem o que era judeu, não tem que falar sobre isso, e obviamente pessoas que pertencem a outra semente, que é a semente de Caim. A vida é assim, é uma mistura do bem e do mal. Você escolhe o que fazer.
por onde andar. Deus deu essa opção. O ser humano é o único ser vivo, que decide fazer ou não fazer, ir ou não ir, ficar ou não ficar. E Deus dá essa oportunidade. Deus não prova você para Ele, Ele prova você para você mesmo. Você tem que se provar quem é você de verdade. É isso que Deus está trazendo na sua mensagem, na sua palavra. Infelizmente as pessoas vivem de fantasia, vivem de carnalidade, vivem de atender às suas necessidades físicas, carnais. Espirituais são poucos que têm essa intenção. Infelizmente, essa é a verdade. Então Paulo está falando sobre esse assunto para ele nesse lugar. Para esse povo da Galácia, essa província romana, do centro-norte da Ásia Menor. Esse é o assunto. O Paulo está dizendo aí às pessoas: como? Vocês estão guardando meses, dias, festas? Será que Paulo disse isso mesmo? Está dizendo que o judeu não deve guardar as festas? Vamos ler mais sobre esse capítulo, mais alguns versos. Acompanhe a leitura. Quero ler com você, dando sequência a esse assunto, o outro texto da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Começando pela letra da chá da King James. Gálatas 5, do 1 ao 6. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. 2 pontos. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito, letra maiúscula, que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Essa é a versão da NVI. Vamos ler agora a Hadashah na versão hebraica mais aproximada do original, como temos falado. Gálatas 5, do 1 ao verso 6. Diz assim: o Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Shaul, lhes digo que, se vocês realizarem a Brit Milá, que é a circuncisão, o Messias não lhes servirá para nada. Aviso-os outra vez. 2 pontos. Todo homem que permite a realização da Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, ou lei, estão separados do Messias. Vocês caíram da graça de Deus, mediante o poder do Espírito que atua em nós, porque confiamos e somos fiéis. Aguardamos com certeza a esperança de obtermos a justiça a ser cumprida, quando nos unimos ao Messias Yeshua. Quando nos unimos ao Messias Yeshua, nem circuncisão importam. O que realmente tem proveito é a fidelidade à fé, decorrente da confiança, que também é certeza, que se expressa pelo amor. Eu vou repetir essa parte final, para que você entenda o que Paulo está dizendo nesse contexto. Quando nos unimos, presta atenção, quando nos unimos ao Messias, Yeshua, nem circuncisão, nem incircuncisão importam. O que realmente tem proveito é a fidelidade decorrente da confiança que se expressa pelo amor. Eu creio que
essa parte da carta de Paulo, versículo 6, é bem claro, é elucidativo. O que é que Paulo está dizendo aos Gálatas? Está dizendo a mesma coisa que ele disse aos Romanos. Fazendo uma midrash com Romanos 8, nós vamos ver o que Paulo está em Romanos 10, 11 e 12. Ele está falando sobre aquela questão de comida sacrificada a ídolos, a confusão que havia na igreja de Roma. Paulo recomenda lá para não criticar, julgar o irmão porque come ou deixa de comer, aguarda esse dia ou aquele dia. O texto é o mesmo. Paulo está dizendo às pessoas, os judeus que foram convertidos ao Messias, que não vale a pena estar discutindo, brigando com os irmãos, mordendo uns aos outros, como nós vamos ler agora. Eu vou aproveitar e já ler o que ele diz aqui em seguida, no mesmo capítulo, no verso 5, o verso 8, aqui vamos ver o que ele diz aqui, cara. Aproveitar e já ler aqui, o que ele fala aqui. Capítulo 5, verso 26, diz assim: não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Em outra versão diz que mordendo uns aos outros. Na versão da Radachá, vou ler também aqui, para ficar bem claro, aqui desse NVI, o que é que diz aqui 5:26. Vamos ver. É interessante isso aqui. Na verdade, ele diz isso no 15, melhor dizer, não no 20. Eu li aqui equivocadamente. Mas é assim, no 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vou ler esse mesmo texto aqui, essa aqui que eu li o 20, que também tem a ver, mas essa parte é que eu queria falar, na verdade. Então, vamos ler aqui. O que é que diz o 15, dessa versão mais aproximada do original hebraico. Diz aqui, 15. Mas se vocês se mordem e arrancam um pedaço um dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Era a mesma coisa que estava acontecendo em Roma. Ou será que isso não se repete no dia de hoje? As pessoas ficam julgando outras, criticando outras, jogando pedra em outras, dizendo que ela está errada e você está certo. Preste atenção, eu não estou dizendo aqui a você que você está errado e que eu estou certo. Já disse isso, você não tem que crer nessas palavras. Você tem que estudar, pesquisar, pedir a direção de Deus e entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não pode se contradizer. Deus não se contradiz ou se contradiz. Ele é homem para se contradizer? É mentiroso? Deus tem duas faces, duas caras? É falso? Jamais. Então você precisa entender isso. É isso que eu estou querendo passar a você. E não doutrina, ensinar o que a Bíblia está dizendo. Se você vê diferente na sua Bíblia, é a sua interpretação, você crê no seu guru, no seu profeta, no seu mestre, quem lhe ensinou, não sei quem foi, não importa. Siga a sua fé. Não sou eu que vou julgá-lo. Porque Paulo encerra esse assunto também lá em Romanos 14, 12, dizendo, olha, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, deixe de julgar os outros. Eu não estou julgando você. Eu estou apenas mostrando o que a Bíblia está dizendo. Do que o entendimento hebraico, o que a palavra quer dizer. A palavra, repito mais uma vez, não pode se contradizer. A Bíblia não se contradiz, embora pareça. Porque quem lê um texto desse e não entende o que Paulo está dizendo, vai achar que Paulo está dizendo, não precisa fazer mais isso. Paulo está dizendo a você que você se comporta como uma pessoa normal e que respeita, que ama o próximo. Tenha respeito pela vida dele. Se ele quer fazer errado, quem vai convencer ele do errado? É Paulo? É Apolo? É Beltrano, Cicrano? Quem é que vai convencer? Sou eu? Pastor? Guru? Profeta? Não, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Vamos ver essa midrash aqui em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. O que é que diz aqui? Vamos ver. Acho que você lembra disso aí, né? João
16, verso 8. Vamos começar pela essa versão aqui do mais aproximada do hebraico. João 16, 8. Vamos dar uma olhada aqui. Ver se é verdade isso que o Bíblia está mentindo. Será que Paulo sabia disso? Um homem estava com o Espírito de Cristo. Cristo habitava nele. Ele ia fazer algo contrário a Cristo? Vamos ler. 16, 8. Palavras do Eterno, através da boca do profeta Yeshua ben Yosef, o seu corregador. Eu vou ler do 7 para você entender o 8, melhor, né? Diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o outro consolador, não virá para vocês. Entretanto, se eu for, eu o enviarei a vocês. Vai enviar quem? O Espírito Santo, o outro consolador. Quando ele vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Na versão NVI, é também muito interessante o que está escrito, que confirma essas palavras. Então, João 8, João 16, apóstolo João, Evangelho de João 16, o verso, vou ler do 7 também, o verso 8. Vamos ver, João 16, 7 e 8. Diz assim: mais um pouco, 7 e 8, está no 16, 16, 7 e 8, vamos ver aqui, 16, 7 e 8, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você vê que na versão NVI, da hebraica, ela é muito mais dentro do pensamento hebraico, do sentimento que eles estão falando, que é uma linguagem realmente interessantíssima, que realmente condiz com a verdade, porque diz: quando ele vier, mostrará que o mundo está errado, que esse mundo, Olam Hazek, está errado. As pessoas que vivem no mundo segundo a vontade do mundo estão erradas. Por quê? Aí ele continua a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O mundo não sabe o que é pecado. Muita gente não sabe o que é pecado. Pecado não existe para muita gente. Guardar o sábado, para uns é pecado. E o certo é guardar o domingo. Para outros é guardar a sexta-feira, porque é assim que o Islã vê o dia santo deles. Tomar cachaça, beber, estar achando patifaria, passear em shopping, andar em calçada de praia, correr em praia, passear com mundanos, não é pecado, de maneira nenhuma. Por quê? Andar de bermuda não é pecado, normal. Afinal de contas, isso aqui é Ocidente, isso aqui é outra região, aqui é muito quente. Deus criou regiões diferentes e tem, para cada região tem uma palavra, não é verdade? Eu acho que a Bíblia não diz isso não, eu tenho certeza que a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus é para todas as pessoas em qualquer parte da terra, não importa se é Polo Sul, se é Polo Norte, se é no calor ou se é no frio. A palavra é para todas as pessoas em todos os lugares, em todos os tempos. Descrição, respeito, consideração, isso é válido em qualquer parte da terra. Isso não importa qual a sua origem, qual a sua cultura, importa obedecer à palavra. E a palavra, ela é fiel nisso. Deus não tem duas caras, a destinar nem duas palavras, é uma só verdade, um só Espírito, e um só Deus. Ele é só Deus. O Espírito de Deus é único, é um, não existe outro Espírito. Ele é quem é o Consolador, ele é quem envia a parte do seu Espírito para as pessoas, e nessas pessoas eles se manifestam. Por quê? Por que o homem é o que é? Que homem é diferente do outro para de repente descobrir a matemática? Vai catar coquinho. Como é que um cara vai descobrir a matemática sozinho, se não for Deus que colocou na mente dele isso? A física quântica, a química, as fórmulas químicas, você acha que isso é à toa? Dá licença, né, meu? Vai estudar, rapaz, vai pensar em Deus, meditar nas suas palavras. Como é que
Deus vai se manifestar se o homem não existir? É óbvio que o homem é a obra-prima, a obra excel da criação de Deus, porque Deus se manifesta através do homem. Deus usou homens para revelar a sua criação. O que ele imaginou, criou para ser realizado nesse mundo e no mundo futuro. Essa é a verdade. Agora, se você entende diferente, a sua fé, continue andando na sua fé. Então Paulo está apagando fogo aqui também com esse povo incrédulo, que gosta de confusão, que está apontando o dedo para o outro, mostrando o cisco no olho do irmão e está com a trava imensa e não está tirando. Essa é a verdade. Pense nisso. Observe que Paulo não está contrariando a Bíblia, não está contrariando a vontade de Cristo, que é a vontade de Deus. Dá licença, não pode ser dessa forma. Agora, infelizmente as pessoas veem assim e andam assim. E quem vai mudar isso? Eu não vou mudar. Não estou aqui querendo mudar. Estou querendo mostrar para quem pode enxergar e ouvir a palavra como ela é. Se você não consegue, eu já disse que isso é para judeu. Se você não é judeu, não tem a semente de Abraão, não descende do Messias, você não pode enxergar isso. Jamais vai enxergar isso. Então pense no que eu estou dizendo. Se você vê que está errado e quer mudar seus conceitos, amém. Se não vê, acha que está certo, amém também. Vá na sua fé, como sempre. Então, é isso que eu queria mostrar no programa de hoje. E no próximo programa vamos continuar com esse assunto, mostrando as palavras controversas, duvidosas, que as pessoas têm usado, têm colocado na boca de Paulo para criar doutrinas e andar segundo a vontade da sua carne. Então, você já tem mais conhecimentos, informações sobre o que de verdade Paulo está dizendo. Nós vamos, no próximo programa, mostrar mais textos e explicar melhor esses textos para que você tenha mais subsídios para entender que Paulo jamais iria contrariar a vontade do Eterno. Porque é óbvio, se Cristo habita em mim, habita em você, habita em Paulo, nós temos que andar segundo Cristo andou. E Cristo andou como segundo a vontade do Eterno. Não pode ser diferente. Isso é uma questão de lógica, de inteligência racional, não é uma questão de fé emocional, não é uma questão de cegueira espiritual, de doutrina de igreja. Não é lavagem cerebral, isso é lógica, matemática. Matemática, claro. Não tem erro. Então, pense nisso. Vamos encerrar o programa de hoje. Mais uma vez, como disse sempre, agradecer ao Eterno por essa oportunidade de estar recebendo dele essas informações, porque quem ensina, já disse, aprende. Essa é a verdade. Eu me regozijo, me alegro de poder estar fazendo esse programa, porque estou cada vez mais aprendendo do Senhor através da sua palavra, através do estudo, da pesquisa. Conhecimento é fundamental. Não foi à toa que Paulo foi escolhido para levar essa palavra para os gentios. Na verdade são judeus gentios, que não sabem que são judeus. E, obviamente, a todas as pessoas, para quê? Para que elas pudessem ter seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, da maneira que Paulo sabe fazer. Como eu também sei fazer as minhas coisas, você sabe fazer as suas coisas. A cada um, Deus deu um dom e um domínio específico de coisas que você faz melhor que qualquer outra pessoa. Assim é a vida. Deus nos usa, nós somos membros de um só corpo e funciona para o conjunto, para o todo. É assim que a vida é, dessa forma. Se você vê diferente, quer andar no seu egocentrismo, ande. Vá segundo a sua fé. Não problema. Vamos orar. Adonai, o Rei, me leva mais uma vez, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Muito obrigado, Yeshua, mesmo sempre. Por Yeshua, mesmo sempre. Obrigado que estamos aqui para te louvar e agradecer teu nome. Eu peço de todo o coração, todo o senso da honra e da glória. O Deus Criador, o único Deus, o Yahvé, o Adonai Erra. Essa é a verdade. A ti estamos agradecendo, porque só a ti devemos agradecer. E certamente, quando fazemos algo de bom para alguém, estamos te agradecendo. Estamos fazendo aquilo que cai no teu coração. E quando isso acontece, o Senhor nos faz forte, cada dia mais forte na tua palavra. Eu creio dessa forma. Nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estar aqui
como essa palavra que salva, na verdade ela liberta, cura e salva. A tua palavra, sem dúvida, é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não a palavra de homens, doutrina de homens, ensinamento de homens, seja de qualquer parte desse planeta. Não importa. O que importa é a tua palavra, e só ela é a verdade. Ela, como ela é. Assim, agradecemos mais uma vez, toda Rabá, Adonai Elohim Melech Haolam. Estamos terminando o programa. Acabamos, debaixo da proteção do Altíssimo, e espero revê-lo no próximo programa, para que você, se você, né, melhor dizendo, tem sede da palavra, você voltará a assistir esse programa. Eu não entendo se alguém tem sede, não bebe água. Como disse Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba, porque a palavra, a água que sai da boca dele, ela jamais vai dar sede novamente. A sede que você tem será saciada. Virá outra sede e ele vai saciar, porque a palavra é dessa forma. A água que nós bebemos agora vai beber mais tarde. E ela vai passar, mas a água da vida, que é a palavra de Deus, ela ficará nos nossos corações, porque essa é a vontade dele. Então, mais uma vez, toda a Rabá, muito obrigado pela sua audiência. Digo mais uma vez, Shavuot, tenha uma boa semana. Lehi Traot, até logo. Lehá Shalom. Você vai,